Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje vamos nos focar em um tema diferente. Vamos falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um dos teoremas e uma das fórmulas mais conhecidas no mundo da matemática, feita pelo Pitágoras, um matemático muito famoso lá da Grécia Antiga, que relaciona os lados de um triângulo retângulo. Então a gente vai entender direitinho, passo a passo, o que é esse teorema, como utilizá-lo, como aplicá-lo. Então, assim, anote tudo que a gente vai ver aqui e venha comigo. Como eu falei, o Teorema de Pitágoras relaciona os lados de um triângulo retângulo. Então, para começar, vou desenhar aqui um triângulo retângulo e a gente vai ver como é que a gente vai fazer essas relações. Lembra que para o triângulo ser retângulo, a gente vai formar um ângulo reto em um dos lados. Então, aqui. Pronto, tenho aqui o meu triângulo. Observe só. Aqui eu vou colocar como vértice A, só para a gente começar a se orientar. Esse aqui eu vou chamar de vértice B, e aqui eu vou chamar de vértice C. E aqui então eu tenho o ângulo reto. Observem só, em um triângulo retângulo eu posso nomear esses lados aqui, certo? Primeira coisa, eu vou colocar um nome geral neles. Esse lado aqui eu vou chamar de lado A, porque ele está oposto aqui ao vértice A. Só que eu vou colocar A minúsculo. Esse lado aqui, ó, que está oposto ao vértice B, eu vou colocar como lado B, B minúsculo. E oposto ao C, eu vou colocar como C minúsculo. Então, eu nomeei esses três lados aqui. Mas eu posso diferenciar ainda mais. Observem só. Esse lado A, eu vou chamar ela de hipotenusa, certo? A hipotenusa é sempre o lado que vai estar oposto ao ângulo reto. Perceba que aqui tem um ângulo reto, ao lado eu tenho o lado B, ao lado eu tenho o lado C. E em oposição a ela vai ficar o lado A. Aí, nesse caso, tanto o B quanto o C vão se chamar de catetos. Simplesmente isso. Primeira observação que a gente tem que fazer. Em oposição ao ângulo reto é o lado A, que a gente chama de hipotenusa, e ao lado desse ângulo reto, certo? B e C vão se chamar catetos. O que o Teorema de Pitágoras fala para a gente é que o seguinte, quando eu elevar esse lado aqui ao quadrado, ele tem que ser igual à soma desse daqui ao quadrado com esse aqui ao quadrado. Observe, eu vou pegar a hipotenusa, lado A, elevar ao quadrado, tem que ser igual ao cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Simplesmente isso. Escrevemos aqui a fórmula do Teorema de Pitágoras. Como é que a gente lê isso daqui? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Novamente, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Ou então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Algo mais ou menos assim, certo? Agora a gente vai entender como aplicar essa fórmula aqui. Observe o seguinte, se eu considerar que esse A vale 5, e se eu considerar que esse B vale 4, e eu considerar que esse C vale 3, essa relação aqui tem que ser verdadeira. Observe, quando eu trocar as letras pelos números, o que vai acontecer? O A vale 5, então eu vou colocar aqui 5 ao quadrado, igual. O B vale 4, vou colocar aqui 4 ao quadrado, mais
o c vale 3, eu coloco aqui 3 ao quadrado. Então, veja só o que acontece quando eu desenvolvo isso daqui. 5 ao quadrado vai dar 25, igual 4 ao quadrado vai dar 16, mais 3 ao quadrado vai dar 9. Agora, observe, 25 eu repito aqui, igual 16 mais 9 vai dar 25. Observa que deu exatamente igual. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Simplesmente isso que a gente precisa ficar atento. Mas assim, qual que é a aplicação disso daqui? Acontece que, se a gente tiver apenas duas informações, dois lados, através dessa fórmula, a gente consegue descobrir uma terceira. Vamos acompanhar? Então, olha só, desenhei aqui esse triângulo menor para a gente fazer alguns exemplos. Eu vou considerar que esse lado vale 12, esse lado vale 5, esse aqui, ó, que é a hipotenusa, aquele lado que a gente chamou de A, é quem a gente vai encontrar. Eu tenho dois lados e preciso encontrar uma terceira. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula. Lembra dela? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Como é que a gente utiliza? Primeiro, eu vou trocar quem que eu consegui trocar. Como eu não sei quem é o A, eu somente repito. A ao quadrado igual. B, aqui no caso, está ocupando o lugar do 12. Então, eu vou colocar 12 ao quadrado mais. E C vai valer 5. 5 ao quadrado. Então, primeiro, eu desenvolvo essa parte aqui. Repito, A ao quadrado. 12 ao quadrado vai dar 144. Mais 5 ao quadrado vai dar 25. Ok? Então, repito o A ao quadrado. Faço a soma. 144 mais 25 vai dar 169. Agora, o que eu faço? Deixo o A sozinho, sem o quadrado ali, e o quadrado vai passar para o outro lado, invertendo, extraindo a raiz quadrada do 169. Então, A vai ser igual, a raiz quadrada é de 169, vai dar então 13. Então, esse é o valor deste lado aqui. Observe que através da fórmula eu consegui encontrar um valor que eu não conhecia. Agora, se um dos catetos tiver desaparecido, como é que a gente faz? Aqui eu tenho 24, aqui eu tenho 25, e aqui eu vou chamar de C. Quando esse cateto tiver desaparecido e eu quiser encontrar, vai ser algo semelhante, só que vai ter um processo diferente. Observe, novamente utilizando a fórmula, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Vou trocar aqui as informações que eu tenho. A vale 25, então fica 25 ao quadrado, igual B vale 24 ao quadrado, mais C ao quadrado. Para começar, eu desenvolvo esses quadrados aqui. 25 ao quadrado vai dar 625, igual 24 ao quadrado vai dar 576, mais C ao quadrado, só repito. Agora, o que eu faço? O meu objetivo é deixar o C sozinho. Então, eu vou tirar esse 576, passar para o primeiro membro. Eu repito o 625. Como aqui ele está positivo, ele vem para cá, negativo. Menos 566, igual C ao quadrado. Agora, se eu faço essa subtração, 625 menos 576, eu vou ter 49, igual C ao quadrado. Agora eu faço um processo semelhante ao primeiro exemplo. Esse 2 que está aqui elevando ao quadrado, vem para cá extraindo a raiz quadrada do 49, então eu consigo deixar o C sozinho, que vai ser assim. A raiz quadrada de 49 igual a C. A raiz quadrada de 49 vai dar então 7. 7 igual a C ou C igual a 7. No caso, esse lado aqui. A diferença é que quando a gente for encontrar um dos catetos, a gente precisa fazer essa mudança de lado aqui, tá? Para deixar aquela variável, aquela letra sozinha ali no outro membro, certo? Então, assim, o grande truque é sempre você conseguir observar aonde que os triângulos retângulos vai aparecer, ok? Conseguir determinar ou encontrar as medidas conhecidas, aplicar na fórmula que você vai encontrar aquele lado que você não conhece. Beleza?
Somente isso, bem tranquilo, bem simples, basta que você tenha atenção. Qualquer dúvida, volte, revise novamente essa aula. Bons estudos e até a próxima!